Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje eu converso com o nosso presidente Ademir Pestana, que faz um balanço desses 2 meses de pandemia. Tem ainda uma matéria muito legal de amor ao próximo. Uma ex-funcionária aqui da Beneficência Portuguesa está ajudando na confecção de máscaras aqui para a instituição. Não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Bom, e eu abro o programa de hoje com o nosso presidente Ademir Pestana e nós estamos de máscaras, mas estamos respeitando os 2 metros, portanto, iremos tirar as máscaras. Mas antes de tirar, eu quero agradecer a Catiana que me cedeu essa máscara. A gente vai ver uma entrevista com ela hoje no programa, ela que está fazendo doações aqui para a Beneficência. Então, mantendo os 2 metros de distância, eu e o nosso presidente estaremos sem máscara. Tudo bem, presidente? Tudo bem aí, tudo bem em termos, né? Mas nessa pandemia, né, que mudou a vida de todos nós, né? Em qualquer casa, em qualquer local, enfim, você tem uma mudança de comportamento, né? Então, presidente, como é que mudança do mundo. Essas mudanças desses 2 meses aqui dentro da Beneficência? Para nós foi muito difícil, né? A Beneficência vinha num crescimento muito bom, fruto de um trabalho que começou no ano passado, com a inauguração da nossa nova ala, aquela ala, um padrão assim, podemos dizer, dos melhores de São Paulo. Vínhamos com muita cirurgia, conseguimos a nossa meta planejada da diretoria, que era o aumento do nosso faturamento, né? Para fazer frente às despesas, porque todo hospital sem fins lucrativos, como a Beneficência e as Santas Casas de todo o Brasil, sempre tem um problema de caixa, porque você recebe às vezes 40%, 50% do custo quando você atende o SUS, né? E aqui nós temos alas para o SUS, nós temos a químio, nós temos a radioterapia, alguns exames, enfim, isso tudo é um custo mais baixo. Se a gente não tiver a contrapartida, que é os convênios, né, as cirurgias que pagam um pouquinho melhor, fica muito difícil. E com essa pandemia o pessoal sumiu, né? O pessoal fica com medo, né? As mudanças são terríveis, as pessoas têm medo de vir aos hospitais. Então isso trouxe uma mudança muito grande, queda no faturamento do hospital, né? Enfim, mudança de comportamento, falta às vezes de IPI como máscaras, né? Então aquela insegurança diária, né? Da gente estar ali ligando para todos, né? Para o nosso setor de compras, o nosso setor de administrativo, para ver se está buscando as soluções, né? Tanto é que nós fabricamos máscaras aqui, temos voluntários aí, voluntária que nem a Catiana, né? Enfim, procurando alternativas. Eu entendo até que o país está assim, as pessoas estão procurando alternativas, né? Vários comércios aí que fecharam, né? Muitos estão procurando vender aí pelas redes sociais, enfim, é uma mudança de comportamento, né? Mas eu espero que isso passe logo, que a gente possa começar a retomar. Eu acho que como era, acho que nunca mais será. Mas retomar o comércio, retomar o emprego, afinal o país já tinha aí quase 13 milhões, já tínhamos caído de 14 milhões de desempregados para 13 milhões. Eu acho que nós vamos chegar aí a 25, talvez 30 milhões, então isso preocupa muito, principalmente uma nação como o Brasil, né? Um país injusto, né? Você vê hoje que quem não trabalha, quem depende do dia a dia, tem pessoas aí que podem estar não ter até o que comer, né? E às vezes fica difícil você manter pessoa em casa, se ela não tem o que comer, ela vai sair, não tem como não sair, entendeu? Então a dificuldade é essa. E o hospital é assim, né? As pessoas evitam vir no hospital, né? Muita gente que precisava fazer cirurgias, adiaram essas cirurgias, né? Eu acho que isso teria que ser revisto, pensado, porque muitas pessoas precisavam fazer essas cirurgias. Porque as doenças continuam, né, presidente? Sim, exatamente. E muita gente poderá até ficar com sequelas futuras por ficarem adiando essas cirurgias, interrompendo um tratamento que poderia ser muito mais eficaz
porque quando você precisa da cirurgia, você precisa tratar a parte cirúrgica para depois dar continuidade a esse tratamento. Então é difícil, isso é a nossa vida aqui diária, viu? Não, é muito difícil você estar à frente de uma instituição com uma responsabilidade, uma beneficência aí com quase 300 médicos, quase 1000 funcionários, né, que nós temos aqui. Enfim, é uma verdadeira mini cidade a Beneficência Portuguesa. Agora, presidente, as pessoas acham que, como o senhor falou, né, o medo de ir ao hospital. E a gente vê, por exemplo, as pessoas veem, nossa, mas você está indo na Beneficência, você está gravando, você não tem medo? A gente tem nossos cuidados todos, a gente está numa sala separada aqui, então a gente não tem o contato. Mas como é que está o hospital? Porque o hospital ele não para. Então a gente sabe que às vezes algumas pessoas precisam vir para cá por um outro sintoma, numa emergência, às vezes um infarto, que não seja Covid. Então, para deixar claro para a pessoa que está em casa que tem medo, às vezes precisava fazer um exame aqui, não vou fazer porque eu vou entrar no hospital, vou contrair o Covid. Não é assim, explicar de que os pacientes que estão internados com Covid e até aqueles que chegam aqui suspeitos, eles estão totalmente isolados dos outros setores e também de outros pacientes, não é, presidente? Sim, a Beneficência até o seu aspecto arquitetônico, né, com vários corredores, principalmente a nossa parte de diagnóstico, fica aqui no prédio Santo Antônio, que é o prédio mais antigo. Então, é bem aberto, é bem ventilado, né, não se tem ali pacientes que estão internados circulando. Então, é aberto assim como se fosse ao público mesmo, né? Então, funciona assim, desta maneira. Mas o eletivo, que a gente pode chamar, né, aquele que a pessoa tem que marcar o exame, dar continuidade, o que tem funcionado mais dentro da instituição, porque o pessoal às vezes prefere fazer fora, aqueles pessoal que não são conveniados do SUS, né, tem o seu plano particular, acabam fazendo fora, né? Mas o que depende da químio, da radioterapia, nós não teve problema nenhum. Esses continuam normalmente fazendo seus tratamentos porque não pode nem interromper. O que caiu mais é o nosso pronto-socorro. Nós fazíamos uma média de quase 400, de 300 a 400 consultas diariamente. Isso caiu para 50, 40. As pessoas só vêm numa emergência mesmo, né? Então, o que mudou foi isso, foi esse tipo de comportamento, né? Então, como eu lhe falei das cirurgias já abordada aqui, a pessoa fica com medo de ir no hospital, né? Porque sabe que no hospital você tem pessoas internadas com Covid-19. Mas a gente aqui tem uma preocupação maior ainda, a gente lida com isso e a gente tem os IPIs, tem a segurança, tem as alas para o pessoal que tem Covid, tem uma outra ala que as pessoas vão para lá na dúvida, né? Quando o médico diagnostica que pode ser o Covid, ele vai para esse lugar, né? Que é um lugar isolado, fica esperando o resultado. Nós temos uma ala aqui que a pessoa, por exemplo, cirúrgica, você falou em cirurgia, né? A pessoa, se vir fazer uma cirurgia na Beneficência Portuguesa, ela não vai fazer essa cirurgia se ela não fizer o teste. Ela não vai para a ala se ela não fizer o teste e o teste não der negativo. Ela não vai acontecer. Então, ela vai para essa ala com muita segurança, né? Uma ala livre do Covid. Então, essas pessoas que precisam fazer cirurgia, a Beneficência está aí aberta, com muita segurança, para fazer essa cirurgia com ela, e ela pode conversar com o seu médico, que o seu médico vai falar sobre isso. E por falar em EPIs, a Beneficência tem a própria confecção das máscaras, mas também está contando com a ajuda de uma ex-funcionária aqui da Beneficência, na época ainda da maternidade, que é a Catiana, que está confeccionando máscaras e trazendo para cá. Queria que o senhor falasse dessa, como é que o senhor vê uma ex-funcionária, que ela contou para a gente, nós vamos mostrar hoje no programa uma entrevista com ela, e ela contou que é uma forma dela estar próxima da Benê, né? Que ela tem um carinho muito grande da época que ela trabalhou aqui na Benê. Queria que o senhor falasse sobre isso. Então, a Catiana ele tem aquele espírito, né, de servir, de voluntariados. Ela sempre foi assim. Desde a época que ela iniciou, trabalhou aqui na nossa maternidade, né, a Benemater, né?
maternidade nota 10, né? Gravamos muitos partos lá. Muitos partos Dr. Vanderlei, ali. exatamente. E ela trabalhava ali na coordenação, né? E depois acabou saindo por outros motivos, né? Cuidar dos seus filhos, tal. Me parece agora que tem uma até fazendo medicina, você vê que bacana, né? Então é o esforço dela, o do Braguinha, que é o marido também. Então a gente fica feliz por isso, por ela ligar e voluntariamente falar: eu queria fazer máscaras para beneficência. Me dá o tamanho, o tipo, o tecido, como é que tem que ser feito e tal. E é isso, você vê, é uma coisa bacana, né? Um exemplo que a gente está dando aí. E vários outros também, sabe? Não é só máscara, são outras pessoas que ajudam, estão sempre presentes, novos tipos de materiais que estão surgindo para higienização. Quer dizer, todo mundo se reciclando e repensando, né? Então a gente fica feliz, né? Apesar de um momento que aumenta o número de perdas aí, de mortes, né? Mas coisas assim que nos motivam esperança de dias melhores, a né? seguir, né? Pessoas que lutam pela vida. E a Tatiana fazendo isso, ela está lutando pela vida. Com certeza. Presidente, uma outra coisa que inovou aqui, o seu café, né? O Café com o Presidente, que agora é de uma forma remota, então através de celular, a gente é feito na sua sala mesmo. E queria que o senhor falasse também sobre esse café do presidente. E uma outra novidade nós vamos mostrar na semana que vem, que a interação agora, a integração, na verdade, entre paciente que está com Covid, que tenha condições de se comunicar, né, o médico e o familiar que está em casa através de videochamadas. Nós vamos a Beneficência está implantando isso aqui também. Então, ou seja, sempre pensando no lado da humanização, né, presidente? Então, esse programa nós já tínhamos, éramos para já estar em funcionamento isso já há uns 2 anos atrás, né? Mas até implantar, até as pessoas se acostumarem, né? As pessoas preferem vir ao médico. E com o Covid agora, as pessoas estão aprendendo a ter uma confiança maior nesse equipamento. E isso está começando a surgir esse efeito positivo, né, de segurança às pessoas. E nós temos aí dentro da nossa rede de informática, vamos dizer assim, né, estrutura para isso, estrutura até para mandar qualquer diagnóstico para qualquer lugar do mundo, né, em rede, né? Por exemplo, se eu fizer aqui todos os exames aqui, uma tomografia, um raio-x, o médico recebe no consultório dele, né? Nós temos essa estrutura já montada há muito tempo aqui na Beneficência Portuguesa, mas é modernidade, né? Eu acho que a medicina adota isso, eu acho que isso vai ficar, porque as pessoas não gostam hoje de sair muito de casa, né? E preferem a acomodação dos seus lares. O que puder fazer dentro dos seus lares, as pessoas a partir de agora vão começar a fazer, né? É mais seguro, esses aplicativos também hoje têm uma segurança para a pessoa, que ela está falando com a pessoa certa, tem registro, tem assinatura digital, enfim, é um avanço muito grande na medicina, né? Você vê aí que o médico ele pode ver um cateterismo, né, pelo smartphone. Por exemplo, o médico responsável que está em outro país, vamos dizer, mas ele tem um paciente aqui que teve um problema, precisou fazer esse tipo de exame, ele pede para acompanhar lá pelo seu smartphone, ele consegue acompanhar o cateterismo do paciente dele aqui. Então, isso é uma evolução assim maravilhosa. Mas aí, acho que você fez alguma outra pergunta aí? Era do Café com o Presidente agora. Então, e o Café com o Presidente? Como é que está sendo essa experiência? Isso, né? Amanhã teremos aí mais 4 visitas remotas, né? Olha, é muito bom pelo momento, né? Esse momento as pessoas estão nas suas casas, não saem. Então, quando ela recebe uma visita mesmo virtual, né? Ela fica feliz mesmo. E eu tenho feito virtualmente da mesma maneira como se eu tivesse presente, né? Então, olha, tem sido assim, uma forma assim, muito bacana mesmo. As pessoas me recebem assim mesmo remotamente. Eu me sinto assim como um parente que estava afastado aí por muitos anos, de repente apareceu.
Então é esse foco que a gente dá na humanização e tira daquela pessoa que já esteve internada aqui, que já passou por aqui, tê-la como uma amiga, como um amigo, né? E tira dela todas as informações, né? O que ela achou do hospital, o que se ela acha que pode melhorar alguma coisa, da equipe de enfermagem, do médico, se precisa sorrir mais, ou que ideia ela dá. Enfim, aí as pessoas falam, poxa, eu nunca recebi esse tipo de visita, ninguém ligou para mim, assim como vocês ligam, para saber se eu estou bem, se eu não estou. É um carinho, o toque hoje não dá mais, né, fazer o toque, mas é um toque de inspiração, é um toque de mostrar que as pessoas precisam se gostarem mais, né, dar mais as mãos no sentido figurado, porque também não podemos dar as mãos. É verdade. Nosso tempo está acabando, eu vou convidar o senhor para assistir a matéria com a Catiane que eu fiz, mas antes, para encerrar, eu queria que o senhor falasse como é que fica, porque o senhor também é pai, o senhor é marido, o senhor é avô, como é que fica nessa fase de pandemia, o presidente, o senhor consegue chegar em casa, deixar um pouco o presidente, e como é que fica a cabeça do homem Ademir Pestana, do marido, do pai e do avô? É difícil, né, nesse momento, como eu falei, pela própria responsabilidade, você fica muito atento, né? Por mais que você queira relaxar, o teu pensamento sempre está voltado ao hospital, né? Nós temos aqui os nossos colaboradores, alguns afastados, né? Alguns que precisam de assistência porque não tem plano de saúde. Então, isso você vive diariamente. Mas a gente consegue dividir muito bem dentro da instituição com os demais membros da diretoria. Mas dizer assim que a gente consegue se soltar totalmente é mais difícil, porque eu gostava de sair, de andar, de fazer a minha caminhada, né? O meu relaxamento, e agora também não posso, né? Eu tenho assim andado assim, subido e descido as escadas ali do meu prédio, né? Que é uma forma de eu me exercitar. E vir para a beneficência, né? Vim aqui com segurança, claro, né? A gente tem toda a ala administrativa, mas é isso. E o cuidado também de eu não me contaminar e levar para minha casa. Também essa preocupação também é fundamental. Então aqui a gente se cuida mais, anda com a máscara, isolamos aqui o tráfico de pessoas na parte administrativa, enfim, todo cuidado é pouco ainda. É verdade. E agora fica então com a entrevista que eu fiz com a Catiana, que está fazendo um trabalho voluntário, confeccionando máscaras aqui para a Beneficência Portuguesa. Nessa fase de pandemia, isolamento social, muitas pessoas estão fazendo do voluntariado uma forma de amenizar esse isolamento. E foi pensando em passar o tempo e poder retornar de alguma forma à antiga família Benê que Catiana Braga, uma ex-funcionária da nossa querida Sociedade Portuguesa de Beneficência, resolveu ajudar na confecção de máscaras para a instituição. Então, a Catiana, a gente está aqui na casa dela, ela fazendo um trabalho voluntário, ela que já foi ex-funcionária da Beneficência Portuguesa na época da maternidade, e aí ela resolveu confeccionar as máscaras e está doando para a Beneficência para ser distribuída para colaboradores, para as pessoas que precisam adentrar ao hospital. Tudo bem, Catiana? Como é que começou a ideia de você estar fazendo essas máscaras para a Beneficência? Bom, eu vi a reportagem, né, lá na Beneficência, né, que eles estavam fazendo esse trabalho à parte, né, devido à falta de máscara, né, de EPIs. E aí eu entrei em contato e pedi para colaborar, né. E aí eles me enviaram o material e aí eu comecei a confeccionar. São quantas máscaras por dia que você faz? Você tem ideia? Mais ou menos entre 30 a 40 por dia. E como é que começou esse teu gosto por costura? Você já costurava? Você já trabalhou com isso alguma vez? Não, eu desde pequena, né, eu tenho influência da minha tia, que sempre gostou de costurar. E aí foi indo. Eu faço coisas só para mim, para minha casa, para minha família, alguma coisa para amigos, mas nada muito profissional. E
comecei a fazer aulas no ateliê que eu vou até hoje, que eu frequento, e aí fui aprimorando e tô aí. Agora, Catiana, me conta um pouquinho. Você foi funcionária da Beneficência, né? Você trabalhou na maternidade. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história com a Benê. Eu comecei trabalhando lá no plano de saúde e aí entre as indas e vindas eu fui para a maternidade. Aí trabalhei lá até sair, que foi minha grande paixão, foi a maternidade. Dessa maternidade, você, em algum momento, alguma coisa que te marcou muito? Ah, tem várias histórias, várias passagens, tem várias coisas muito boas, né? Porque a maternidade é fantástica, né? É o nascimento, é a esperada, é a chegada, é aquela ansiedade que toda uma família espera, né? É maravilhoso. E hoje, o que você, vendo toda a Beneficência passando mais uma vez por uma pandemia, né? Mas como é que você vê hoje esse sentimento que as pessoas têm de ser esse funcionário e estar ajudando, continua colaborando com a Beneficência através das suas costuras com as máscaras? Ah, para mim é gratificante poder ajudar, né? No momento desse, poder ajudar. De alguma forma, né? Porque diante disso tudo que está acontecendo, foi a minha maneira de retribuir, de agradecer, porque para mim foi muito bom, foi muito importante. Evoluí muito lá dentro, cresci muito lá dentro e para mim agora é uma maneira de retribuir. Fazendo as máscaras. E como é que está sendo o teu dia a dia em casa? Você tem 2 filhas, né? Conta um pouquinho do teu dia a dia aqui. É aquela loucura, né? De manhã a gente faço mais o serviço de casa, né? Aqui com elas e aí depois do almoço eu sento aqui, cada uma vai para o seu quarto para sua aula e aí eu fico costurando aqui até... Não tem muito horário. E que recado que você deixa, então, para a Beneficência, para a pessoa que está em casa, que está assistindo você? Olha, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar podendo colaborar diante dessa pandemia. É o mínimo que eu posso fazer nesse momento. E pedir para as pessoas se cuidarem, se prevenirem, só saírem de casa se for necessário mesmo. E ficar em casa. Acho que é a melhor maneira da gente combater essa pandemia. As máscaras confeccionadas são entregues ao setor de hotelaria e distribuído para os diversos setores e colaboradores da Beneficência, como explica a coordenadora da hotelaria, Simone Pellini. A gente recebe em torno de 300, 400 máscaras por semana que são distribuídas nos setores e quando alguém adentra a Beneficência, a pessoa recebe uma máscara caso não tenha. Mas não pode entrar nos setores e nos lugares sem. É um cuidado, né, com os pacientes, é um cuidado com a própria pessoa. Então, diante disso, a gente disponibiliza uma máscara para que a pessoa entre no hospital. Como nós somos um hospital grande, qualquer ajuda que tenha vindo em termos de doação de EPI está sempre bem-vinda, né? Porque hoje a necessidade é grande, o mercado não está oferecendo e o preço foi lá em cima, então é complicado. O gesto de amor de Catiana nos dá esperança de dias melhores. Chegou a hora daquela dica deliciosa para você fazer no final de semana, a dica do nosso chefe aqui da Beneficência Portuguesa. Chegou a hora daquela viagem gastronômica. Estou aqui no setor de nutrição, onde uma vez ao mês é feita uma viagem, né, uma homenagem a um prato de determinado país. E quem vai falar sobre o prato de hoje, né, do cardápio, é a nutricionista aqui da Beneficência, a Mayara. Mayara, qual é o cardápio de hoje? Que país que está sendo homenageado? Oi, Cris. Hoje o país a ser homenageado é Portugal e o prato é o cozido à portuguesa, que é um dos pratos mais antigos de Portugal. É um prato muito tradicional. A história dele é o seguinte, que no século XVII, as famílias portuguesas elas estavam passando por muitas necessidades econômicas.
Então, se abria-se a geladeira, pegava tudo que tinha, colocava numa panela, deixava apurar o sabor e aquilo era consumido pelas famílias, até por conta do frio. Então, eles se aqueciam com aquela comida. O que vai nesse prato? Esse prato pode ir carne de porco, pode ir carne bovina, pode ir até frango, vai muito legumes, batata, cenoura, vagem, vai verduras, repolhos, vai couve, vai grãos também, como feijão branco, pode ir até o arroz também. É um prato muito saboroso. Tem também o salaminho de chocolate, né? Que é uma sobremesa muito famosa lá em Portugal, que todas as padarias, né, sempre tem salaminho de chocolate. Falando já em próxima dica, qual vai ser o prato do mês que vem? O prato do mês que vem vai homenagear o país do Japão. Opa, vai vir comida japonesa, então. Vem comida japonesa aí. Tá certo, Maiara, obrigada. E agora eu deixo você, então, explicando o prato, dando a dica com o nosso chefe de cozinha aqui, com o seu Zé. É com você. Oi, Cris, tudo bom? A dica de hoje que nós vamos dar vem lá do velho continente, do velho império. Portugal, ele tem uma tradição culinária muito abrangente, influenciado por muitos países, porque Portugal é um colonizador nato, um país que descobriu muitos países no mundo. Nós vamos falar de um cozido português que é composto de diversas carnes, carnes salgadas, carne bovina, carne suína, embutidos, legumes e verduras. É um prato muito tradicional em Portugal e que nós aqui no Brasil aceitamos também, porque todos os brasileiros já comeram um bom picadinho, né? Esse prato, o nosso aqui que nós fazemos na Beneficência Portuguesa de Santos, é composto de lombo de porco, coxão mole, linguiça calabresa, paio e legumes, vagem, cenoura, batata, feijão branco e outros temperos que nós agregamos no preparo dessa produção. Esse prato é a primeira vez que nós servimos aqui na Beneficência Portuguesa, mas pelo pouco tempo que nós servimos aqui durante o almoço, estamos vendo que está tendo uma boa aceitação, né? A sobremesa é uma sobremesa também típica de Portugal. É um salaminho de chocolate, que é uma massa um pouco mais condensada de chocolate, né? Uma massa de brigadeiro, mas um pouco mais fortificada no cacau e um pouco mais durinha, mais firme. E biscoito maisena, né? Formamos os rolinhos e depois cortamos em pequenas porções. Servimos em forminhas de papel. Tanto o cozido quanto a sobremesa são pratos bem aceitos aqui no nosso estado, no nosso país, né? Cozinhamos a carne bovina primeiro, que é a mais dura. Depois agregamos a carne de porco, a essa carne que já está cozinhando. Depois agregamos as linguiças por último e os legumes cozinhamos à parte e colocamos dentro dessa preparação. Esse é o nosso cozido, que não vai verdura, o que nós preparamos não vai verdura, mas o original de Portugal ele é composto também com verduras, né? O nosso salame de chocolate é uma massa que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, uma massa de brigadeiro, um pouco mais fortificada no cacau, um ponto um pouco mais duro do que o brigadeiro normal, e com biscoito picado dentro, enrola-se no cacau, guarda-se na geladeira e depois só vamos fatiar para porcionar. Então são coisas bem simples, fáceis e que com certeza vocês vão gostar muito. Agora eu tenho um segredo para contar para vocês, um segredo especial. Corre o boato que aqui na Beneficência Portuguesa de Santos é produzido o melhor bolinho de bacalhau do Brasil. Fica para uma próxima dica. Até mais! Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado e quer rever essa ou outras matérias, lembre-se, é só acessar nossas redes sociais, o endereço está aparecendo no seu vídeo e na próxima semana a gente continua falando sobre coronavírus aqui na Beneficência Portuguesa. Até lá! Beneficência na TV.